Os autores também seguiram essa mesma vertente. O romance psicológico, aquele que é fantástico e aquele que é político. Sim, mas então são heranças. Por exemplo, quando você falava em outro encontro sobre Érico Veríssimo, ele trouxe romance político? Trouxe, sim. É possível dizer que Incidente em Antares tem muito do aspecto político. E a herança de Incidente em Antares também será, de alguma forma, colocada, absorvida por tantos outros que escreveram. O romance fantástico, então, esse permeia muitas histórias. São muitos romances, são muitos contos, são muitas crônicas fantásticas. Um desses romances fantásticos é mesmo Coronel e o Lobisomem. E, é claro, o romance psicológico é verdadeiramente olhando para Clarice Lispector. Clarice que brota na geração de 45, mas que tem todo esse histórico de romance depois dos anos 50, fazendo muitos romances de introspecção. Romances psicológicos, na sua essência mesmo, e agradando a muita gente. Os romances memorialistas, aquilo que nós entendemos como romance histórico, e o romance realista, que renasce, ele já existia no realismo, mas agora ele é um realista do modernismo. Então dá para dizer que é um neorrealista. Sim, em parte sim. O romance histórico resgatará algumas das situações deixadas para trás em nosso país, que são de alguma forma, por determinados autores, colocadas a prumo. E o romance memorialista resgata personagens que também perderam a sua importância ao longo da caminhada. Esses personagens serão destacados nos romances dessa forma diversificada. José Cândido de Carvalho, primeiro dos nossos autores que vale destaque. Há um filme sobre o Coronel e o Lobisomem. Vale a pena assistir ao filme com Diogo Vilela e companhia? Vale a pena. Na juventude nos apaixonamos da mesma forma, ao mesmo tempo e pela mesma pessoa. Oceano! Oceano! Venha cá! Conhecer a sua prima Esmeraldina! Foi num voar de beija-flor que vislumbrei a prima Esmeraldina no formato de uma menina vistosa. Flor no cabelo e livro debaixo do braço. A prima Esmeraldina e Segmento Mar, que eu conheci na sua companhia, foram os dois grandes alumbramentos da minha vida. Ela correspondeu à minha simpatia e, consequentemente, sem que eu soubesse, aumentava o ódio de Nogueira pela minha pessoa. E tanto cresceu que ganhou a forma de um cachorrão de mais de 20 palmos de pelo e raiva que adveio no soflagrante. Não fosse a minha manobra pronta e destemida, ali se encerrava a minha carreira de gente. Era uma sexta-feira, dia de lobisomem. Aquele cachorrão tinha sido a primeira metamorfose de Pernambuco Nogueira, iniciando o fardo que vai persegui-lo a vida inteira. É normal que a imaginação assombrável de um jovem rapaz transforme um cachorro selvático num lobisomem. O destaque ali é você sempre separar aquilo que é uma leitura cinematográfica daquilo que é uma leitura propriamente dita. E isso vale para todas as obras. Quando alguém me pergunta, eu posso assistir ao filme Dom para ter base de leitura em Dom Casmurro? Sim, para você ter base, mas é uma base com um viés cinematográfico no século XXI. Esqueça, né, de entender essa história do ponto de vista da literatura machadiana escrita em 1899, quando nasceu o livro. Então, tem mais de 100 anos, completará 110 anos agora essa obra, por assim dizer, nos idos de 2009 em diante.
Então é bom termos isso diante dos nossos olhos, senão perdemos o referencial. Vale a pena assistir ao Coronel e ao Lobisomem? Vale. Mas cá para nós, eu faria o seguinte: primeiro leria a obra e depois mergulharia no filme. Tendo essas duas visões, eu conseguiria internalizar muito bem essa história, que envolve isso aqui. O Coronel e o Lobisomem. É um romance regionalista? É. É um romance fantástico? É. Aí você se pergunta também, bom, mas aí eu tenho uma diversidade mesmo, né? Porque eu tenho duas temáticas envoltas numa mesma obra. Sim, tem, e você pode ter até uma terceira temática. Não há, no romance de 50 e a partir de 1950, não há nada que proíba isso, que você tenha essa diversidade temática tão variada assim, com 2, 3, 4 características numa mesma obra, prerrogativas numa mesma obra. Não há nenhum problema. Isso, aliás, é próprio de alguns autores. É narrado em primeira pessoa, e tem uma linguagem, aí vem o regionalismo também, uma linguagem que é coloquialíssima e também é pitoresca. Detalhes nesse sentido, né? Coloquial e pitoresco. É coloquial por quê? Porque as pessoas do interior devem ler essa obra, ela é feita para elas também. E pitoresca porque envolve justamente aquelas crendices, o nosso folclore. Ah, esse folclore lá atrás, de Mário de Andrade e Macunaíma, que aparece em outras obras e que José Bento Monteiro Lobato escreveu tão bem em O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de alguma forma tem guarida aqui. Claro que tem, pois afinal de contas é maravilhoso pensarmos nas crendices. Quais crendices? Sexta-feira, 13, lua cheia. Como é que está a lua nesse momento que você está nos assistindo? 13, eu não dei uma olhada no calendário para sabermos quantas sextas 13 temos aí pela frente. Mas se você olhar, verifique, sexta-feira 13, lua cheia, você não pode sair à meia-noite. Por quê? Porque tem lobisomem, senão você se transforma num lobo. Então essa história folclórica pitoresca aparece dentro da narrativa de O Coronel e o Lobisomem. Adonias Filho é um outro autor que buscou o seu romance, os caminhos, as vertentes do regionalismo e fez isso muito bem. Então, José Cândido de Carvalho e Adonias Filho vivenciaram isso. São romances regionalistas, com uma linguagem concisa, despojada e expressiva. Concisa porque é enxuto, não dá para florear demais, até porque o romance contemporâneo, ele difere muito do romance romântico, do realista e mesmo do naturalista. E aí alguma questão de concurso pode pedir isso a você. Como é que eu sei discernir? Eu tenho parágrafo de um, tenho parágrafo do outro, tenho parágrafo do outro. Como é que eu faço isso? Olha, você faz de maneira tranquila, pensando assim, se é concisa, ela não tem aquele floreamento